capítulo 1, e o verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mesmo Evangelho, capítulo 11, e o verso 40. Aqui o Senhor está falando com Marta por causa da morte do seu irmão Lázaro. Disse-lhe Jesus, verso 40, Não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Nos dois versos que nós temos lido agora, ressalta a palavra glória. Um dos grandes profetas do passado diz: Abrir o portas eternas as vossas cabeças e entrará o Rei de Glória. E aqui uma pessoa pergunta: quem é o Rei da Glória? É o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Agora vamos ler mesmo Evangelho de João, capítulo 2, o verso 1. Aqui João ressalta o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus. E eu quero que nós olhemos alguns detalhes aqui importantes, porque João, ele está enfocando a sua visão no Senhor. Parece que tudo o restante daquele lugar não tem importância para ele. A maior importância para ele é o Senhor. João capítulo 2 diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns estudiosos da palavra de Deus referem esse tempo, essa hora, ao tempo do começo do seu ministério. Outros falam acerca do momento de ele chegar até a cruz do Calvário. Diz o verso 5, Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água estas talhas, e encheram-se até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Disse Jesus, principou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse capítulo que temos lido aqui, irmãos, amigos, ele nos fala do primeiro milagre que fez o Senhor Jesus. Faz dias estávamos escutando no salão, nosso irmão Mateus falava da apresentação que faz
Marcos com respeito ao Senhor como um servo, para servir. Mas aqui o escritor, o Evangelho de João, ele não está apresentando o Senhor como um servo. Ele está apresentando o Senhor como o Filho eterno de Deus, em toda a sua glória. Desde o começo do capítulo, não vemos genealogia de Jesus, não vemos alguns aspectos que são mencionados em outros evangelhos da vida do Senhor Jesus. Ele está destacando a divindade dele, ele como o mesmo Deus. Tanto assim que este livro, este capítulo e todo o Evangelho de João não faz menção do nome da mãe do Senhor Jesus. Se você procura o nome de Maria, nesse livro não existe a pronunciação do nome de Maria. Não é importante? É importante. Mas esses pequenos detalhes de João estão enfocando a sua visão no Senhor Jesus. É uma boda. E com certeza as pessoas eram importantes. Porque foi convidado o Senhor. E foram convidados os seus discípulos. Mas a palavra de Deus não diz quem foram aqueles que estavam se casando. A palavra não nos diz aqui que nesta boda quantas pessoas estavam presentes. Nós vemos alguns eventos na palavra de Deus, o caso da alimentação dos 4.000 e a alimentação das 5.000 pessoas. São detalhes que nós vemos que eram 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e os meninos. São detalhes que a Escritura coloca. Mas aqui parece que não é importante. Não é importante quem eram aqueles que estavam se casando, nem a comida presente naquela reunião. Segundo a costume judia, era possível que uma celebração de uma boda, de um casamento, durava mais de um dia. Então, esses casar aqui, teve como pessoa de interesse convidar ao Senhor Jesus. Eles quiseram que ele estivesse presente. Mas se nós olharmos no final do parágrafo que lemos hoje, o verso 11, diz: E assim os seus sinais em Caná de Galileia, e manifestou a sua glória. E diz: E os seus discípulos creram nele. Agora, irmãos, aqui não menciona que creram os outros que foram convidados. Nos detalhes aqui, parece que ninguém daquelas pessoas que estavam naquela festa entenderam aquilo que tinha acontecido. Ainda o mestre Sala, que provou vinho, não fala mais, o escritor não fala mais nada dele. A principal importância aqui é o Senhor manifestando por meio daqueles sinais a sua glória. E os discípulos, que eram o grupo mais perto dele, creram nele. Não fala que o esposo creu nele, nem a esposa. E os outros judeus convidados. Então, irmão, é importante esses pequenos detalhes que está aqui manifestando o Evangelho de João. Agora, mais na frente, capítulo 11, nós vemos o caso de Lázaro. Lázaro, morto. Ele falou a seus discípulos que aquilo que estava acontecendo era para o Senhor manifestar seu poder, através de ele ressuscitar a Lázaro. E aqui Marta se preocupa. Já tem 4 dias. Vai feder. 4 dias no túmulo. E o Senhor fala: a glória de Deus para aquele que crê. Não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres. Então, amigo,
Muitas vezes nós pensamos, para aqueles que ainda não são salvos, para o mundo fora, parece que Deus tem um compromisso com o mundo de salvar a todas as pessoas. Que é uma obrigação de Deus salvar a todo mundo. Ele prometeu lá no começo, no Éden, quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, um Salvador. E o Senhor promete aquilo que Ele fala. Ele cumpre a sua palavra. Prometeu um Salvador. E o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, manifesta aquele grande amor de Deus que Ele entregou a seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você está presente nesse grupo. Você que nessa noite ainda não tem resolvido o seu pecado com o Senhor, está nesse grupo para que todo aquele que nele crê se perca, mas tenha a vida eterna. Se você crê nesta noite, você tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, você tem. Proprietário da vida eterna. Mas o principal assunto para Deus não somos nós como homens, mulheres, meninos. É a glória do Filho de Deus. Esse é o principal objetivo da salvação. Por meio de nós, pecadores, incapazes, não temos a capacidade de nos salvar. Através dessa incapacidade, Deus manifesta em nós a glória de seu próprio Filho. Porque nós, como homens, como pessoas, não temos o poder de nos salvar. E depois que a pessoa é salva, crê no Senhor Jesus, começa uma nova vida. Acabou? Está aí? Já cumpriu seu objetivo? Não. Agora o homem, a mulher, o filho, o menino, o idoso, qualquer um que crê no Senhor Jesus, com a sua vida, há de manifestar a glória de Deus. E a sua vida é um cheiro grato para Deus. E manifestar a glória de Deus. Aqui Marta perguntou, tinha aquela dúvida. E o Senhor falou, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê nesta noite no Senhor Jesus, na sua vida, se há de manifestar a glória de Deus. Não temos nada, irmão, de nossas próprias forças que manifestar para Ele. Nada. Quando o homem chega em seus pecados a Deus, chega sem forças. Acabado. Em uma situação de vergonha espiritual. Ainda que tenha propriedades materiais e bens e dinheiro, chega em uma condição que não tem nada que oferecer ao Salvador. Nada. Nós vemos o caso daquele homem que tinha aqueles lugares para ele guardar os seus frutos, o resultado do seu trabalho. E aquela noite era a noite dele passar deste mundo a uma eternidade sem Cristo. Então, aquela coisa não era suficiente para ele oferecer a Deus. Nada das coisas daqui deste mundo nós podemos oferecer para nós ganhar a salvação. Nada. E o Senhor Deus tem oferecido tudo aquilo que tinha mais importância lá no céu, que era o Senhor Jesus. Deus entregou para te salvar a ti e para me salvar. Essa é a preciosidade do mensagem do Evangelho. Eu, que não tinha nada que oferecer a Ele, Ele deu tudo por mim. O que eu posso fazer? O maior coisa que pode fazer o homem é aceitar a Ele como seu Salvador. Ele está chamando nesta noite, o irmão fez menção na oração, Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Ele está chamando, e nesta noite, Ele está te chamando hoje, para que você possa abrir a porta do seu coração e o Salvador possa entrar.
as coisas que têm acontecido na sua vida têm acontecido para Deus nos despertar. Nós vemos o caso de Jonas. Deus enviou a ele a pregar uma cidade chamada Nínive. E que fez ele? Tomou uma embarcação, navio, e em sentido contrário à vontade de Deus. E o Senhor moveu seus instrumentos para despertar espiritualmente a ele, e ele obedecer a Deus. Deus pode mover forte na vida de uma pessoa para que aquela pessoa possa abrir os seus olhos. Eu estou perdido, eu preciso a salvação. E a pessoa passa pela desesperação, pela angústia, o Senhor chama naquele momento aquela porta e a pessoa entrega seu coração ao Senhor. Quantos de nós, quando chegamos ao Senhor, estávamos em essa condição? Que não tínhamos nada. E o Senhor nos salvou. O Senhor falou, aquele que não se fez como um menino, como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Os fariseus, eles achavam que eles não precisavam da salvação. Nós vemos o caso daqueles dois que chegaram na hora da oração, lá no templo. Um era publicano, uma figura, uma comparação do homem nos seus pecados. Publicano. Isso ia acabando também, para dar tempo ao irmão. E outro era um fariseu, uma imagem da religiosidade que vive o mundo atual. E um orava para si mesmo. Eu faço isto, eu faço boas obras, eu faço aquilo, isto e outro. E ainda eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado, pecador. Mas a palavra de Deus diz que o publicano voltou à sua casa justificado, porque ele entendia que ele não tinha a condição de ser aceitado pelo Senhor, porque ele era pecador. Nesse momento que nós entendimos nossa condição, eu sou um pecador e eu não posso me salvar, eu preciso do Salvador. E aí o Senhor nos pode salvar. Agora, quando o homem acha que ele não precisa da salvação, ele não precisa de Deus, porque ele está bem, ele tem toda a sua vida crendo em alguma coisa. Nós respeitamos as crenças de cada um. E muitas vezes respeitamos também, sempre respeitamos a fé das pessoas. O apóstolo Paulo diz que ele estava caminhando pela cidade e ele viu um altar que falava ao Deus não conhecido. Muitas vezes a pessoa coloca a sua fé em um lugar errado. Tem fé, muita fé, mas a fé está colocada no lugar errado. A fé não está colocada em Deus, no Senhor Jesus. Por isso que mais para frente nas Escrituras vamos ver, colocando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. É nele. Nós estamos nesta noite aqui pregando uma religião. Você tem que ser, como nós falamos no nosso país, na Venezuela, você tem que ser evangélico, não? Não estamos falando disso. O apóstolo Paulo falou, ele só quis falar de uma só coisa, de Jesus e esse como crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Não precisa nada mais. Para você ser salvo e ter a salvação, justificação e o perdão dos seus pecados, só você precisa crer em o Senhor Jesus Cristo e Ele como crucificado. Alguns creem nele, mas não creem na sua obra lá na cruz. Creem em uma imagem de um Jesus, tudo bonitinho,
e colocam um quadro na sua casa que não tem nada a ver com ele. Ele não é Jesus. Ele é uma imagem. Mas aquele que nós pregamos foi aquele que foi levantado em uma cruz. Seu rosto ficou irreconhecível por causa de nossos pecados. E aquele Salvador precioso derramou seu sangue para te lavar, para te salvar. E foi tirado daquele lugar por homens piedosos que levaram seu corpo na sepultura. E aquele Senhor que nós pregamos hoje ressuscitou ao terceiro dia e ele está em vitória nos céus. Ele não ficou em uma cruz, ele não ficou em um madeiro, ele não ficou ali. Tem algumas pessoas que ele adora os ossos dos seus deuses. O Deus dele está em uma sepultura. Nosso Senhor não ficou na sepultura. Ele se levantou em vitória. E hoje tem poder para te salvar. Se abres teu coração a Ele, nesta noite, coração, Ele pode te salvar, se cresce nele. E naquele lugar, princípio de sinais. Que uma sinal. Quando você vai a uma estrada, você vê uma sinal. Pare. Tem uma contramão. Tem um sinaleiro, semáforo, é uma sinal. Aquele milagre era uma sinal que falava dele, não falava daquela boda, de aquele casamento, daquele vinho, nada disso. Aquele sinal falava que ele era o Filho eterno de Deus. E quem creram nele? Seus discípulos creram nele. Que o Senhor possa, em esta noite, tocar teu coração. Se ainda tem alguma pessoa aqui que não é salva, possa tocar teu coração. Ele quer te salvar. Mas vai chegar um dia que o homem e a mulher não terão mais oportunidade de salvação. Para alguns, esse momento passou. O momento da salvação. E aquele que podia ser o Salvador, agora é um juiz. Que não seja essa a sua experiência. E como diz a palavra, voltamos a falar. Nós pregamos a Cristo Jesus e a este como crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Não pregamos religiosidade. Que o Senhor tem poder de te salvar e de transformar a tua vida para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém.